O debate sobre o aborto com certeza é um dos temas mais polarizados que existem, né? Mas o que acontece quando o diálogo vira só uma troca de acusações, quando ninguém parece estar realmente ouvindo o outro? Nesta análise, a gente vai mergulhar nas táticas de comunicação que, segundo um autor, transformam essa discussão tão complexa no que ele chama de uma conversa de surdos. Vamos entender como isso funciona? Para começar, olha só essa frase. Ela foi dita, segundo o artigo Fonte, por uma mulher cristã pró-vida no meio de um debate. Eu trabalho com sobreviventes do Holocausto do aborto. É uma declaração forte, feita para chocar. E ela já nos joga direto no centro da atenção que essa análise quer investigar. E o ponto levantado pelo autor Jorge Guerra Pires é que essa comparação não é por acaso. Não mesmo. É uma estratégia retórica, muito bem pensada. De um lado tem a comparação do aborto com o Holocausto. E do outro, para a gente entender a distorção, o autor faz uma analogia. É como comparar uma unha quebrada com um câncer terminal. O objetivo, segundo ele, é criar uma equivalência falsa que, na prática, mata qualquer chance de um diálogo real. Ok, então, partindo dessa comparação tão forte, a gente chega na questão central que o material de origem explora. Por que usar uma linguagem assim tão inflamatória? Qual é o verdadeiro objetivo por trás disso? E como essa escolha de palavras acaba moldando todo o debate? A análise do autor sugere que a meta aqui não é bem convencer pela lógica, pela razão. É mais sobre impor uma visão de mundo, uma estrutura moral. Ele argumenta que o debate é abastecido por um verdadeiro arsenal do medo que usa táticas de persuasão emocional para criar culpa e receio. Para descrever isso, o autor até cria um termo bem impactante, a bomba espiritual. Mas o que seria isso? Não é só uma tentativa de converter alguém. De acordo com a análise, é sobre instalar um fardo de culpa e de medo em quem está ouvindo. A pessoa passa a se sentir moralmente responsável diante de Deus, mesmo que discorde da mensagem. Ou seja, o que parece ser compaixão, na verdade se torna um ato de domínio espiritual. E o que motiva esse tipo de comunicação? Bem, o autor aponta alguns pontos. A pessoa acredita que está falando em nome de uma verdade universal, ela sente que está cumprindo uma ordem divina de evangelizar, e acaba projetando a própria fé como se fosse um julgamento válido para todo mundo. No fim das contas, é uma lógica que se dá o direito de julgar o mundo moralmente, usando a culpa e o medo como ferramentas. Essa abordagem toda nos leva a uma tática psicológica bem específica. O autor argumenta que, para dar um bypass no pensamento racional, o debate muitas vezes apela para o que se chama de heurística emocional. Basicamente, é trocar questões super complexas por medos simples, viscerais. Para a gente ter um exemplo claro. Uma das questões éticas, cheia de nuances, que está no centro do debate real poderia ser essa aqui. Uma jovem de 13 anos deveria ser obrigada a levar adiante a gravidez que foi fruto de um estupro? É uma pergunta que exige, no mínimo, uma reflexão muito cuidadosa, né? Só que, segundo a análise, essa pergunta complexa muitas vezes é substituída por uma outra, uma pergunta heurística, feita sob medida para gerar uma reação emocional na hora. A discussão então muda para algo como: um bebê deveria ser morto por uma agulha gigante dentro da barriga da mãe? Essa troca de perguntas ilustra perfeitamente o argumento do autor. A intenção não é convencer com lógica, é disparar uma reação emocional imediata, aumentar o volume do debate e, o mais importante, diminuir a nossa vigilância crítica. A partir daí, qualquer discussão racional já era. E qual o lugar onde essas táticas encontram o terreno mais fértil para crescer? O material de origem aponta direto para as redes sociais. Elas funcionam como um amplificador gigantesco para toda essa distorção. Exato! De acordo com o autor, as redes sociais são um ambiente perfeito onde o pânico moral e a desinformação simplesmente prosperam. Plataformas como Facebook, WhatsApp, a Rede X, elas se tornam o ecossistema ideal para espalhar mensagens baseadas no medo e na repulsa. O autor até descreve uma espécie de lógica da desinformação em 4 passos. Primeiro, instrumentalizar a fé, usando a religião para validar medos. Segundo, apelar para a emoção visceral, ou seja, espalhar gatilhos morais como nojo e medo em vez de informação. Terceiro, reforçar o viés de quem já acredita naquilo. E por último, criar bolhas, onde os algoritmos te entregam mais e mais do que te irrita ou te engaja. Certo, mas qual é o impacto final de tudo isso no debate público? A análise nos leva ao que o autor chama de ciclo da irracionalidade, que mostra as consequências bem pesadas dessas táticas quando são amplificadas. O autor destaca uma mudança gigantesca na forma como a gente consome informação. Antes, existia um modelo de busca.
em que as pessoas iam ativamente atrás dos fatos. Hoje, a gente vive num modelo de alimentação, onde a informação chega até nós empurrada por algoritmos. E, segundo ele, isso nos deixa muito mais vulneráveis à manipulação. E qual o resultado disso tudo? A conclusão do autor é bem direta. O debate racional é simplesmente trocado por gatilhos emocionais. A discussão sobre políticas públicas vira um jogo de memes e boatos. Uma ilusão de verdade é criada só pela repetição. As pessoas são condicionadas a reagir em vez de pensar. E a verdade dos fatos? Bom, ela se torna irrelevante. Essa desconexão com a realidade é resumida nessa citação final do artigo, que é muito poderosa. A verdade acaba ficando do lado de fora, mesmo quando ela tenta desesperadamente arrombar a porta. É uma imagem de uma verdade que luta para ser ouvida no meio de tanto barulho. E tudo isso deixa no ar uma pergunta para a gente pensar. Num mundo movido a gatilhos emocionais e feeds de algoritmos, como é que a gente aprende a escutar de novo quando a própria conversa parece ter sido desenhada para nos deixar surdos?